Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre Jesus Cristo. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. E antes de iniciar, queremos agradecer a cada um de vocês, pois chegamos na marca de 20 mil inscritos. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem era o rei da Judéia quando Jesus nasceu? Alternativa A. Pilatos. Alternativa B. Arquelau. Alternativa C. Antipas. Alternativa D. Herodes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Herodes. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus capítulo 2 versículo 1. Pergunta 2. Quantas gerações se passaram desde o exílio na Babilônia até a chegada de Jesus Cristo? Alternativa A. 10 gerações. Alternativa B. 12 gerações. Alternativa C. 14 gerações. Alternativa D. 16 gerações. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 14 gerações. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus capítulo 1 versículo 17. Pergunta 3. Qual é o nome dado a Jesus que traduzido é, Deus conosco? Alternativa A. Jeová. Alternativa B. Elohim. Alternativa C. Yeshua. Alternativa D. Emanuel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Emanuel. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Mateus capítulo 1 versículo 23. Pergunta 4. Qual foi o material que os soldados usaram para fazer a coroa de Jesus? Alternativa A. Ouro. Alternativa B. Folhas de louro. Alternativa C. Prata. Alternativa D. Espinhos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Espinhos. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos capítulo 15 versículo 17. Pergunta 5. Quem recebeu a promessa de que não morreria antes de ver Jesus Cristo? Alternativa A. Gamaliel. Alternativa B. João Batista. Alternativa C. Simeão. Alternativa D. Zacarias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Lucas capítulo 2 versículo 25 e 26. Pergunta 6.
Jesus foi circuncidado com quantos dias de vida? Alternativa A: 7 dias. Alternativa B: 8 dias. Alternativa C: 9 dias. Alternativa D: 10 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: 8 dias. E, quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas capítulo 2 versículo 21. Pergunta 7. Certa vez, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Ele procurou fruto em qual árvore? Alternativa A: uma tamareira. Alternativa B: uma figueira. Alternativa C: uma oliveira. Alternativa D: uma goiabeira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: uma figueira. E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos capítulo 11 versículo 12 e 13. Pergunta 8. Quem Jesus chamou de sepulcros caiados? Alternativa A: os fariseus. Alternativa B: os saduceus. Alternativa C: os romanos. Alternativa D: os gregos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus capítulo 23 versículo 27. Pergunta 9. A quem Jesus disse que era necessário nascer de novo? Alternativa A: Nicodemos. Alternativa B: Herodes. Alternativa C: João Batista. Alternativa D: Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 versículo 1 ao 3. Pergunta 10. Quem enviou um recado a Pilatos pedindo que Jesus não fosse condenado pois tinha sonhado com ele? Alternativa A: sua filha. Alternativa B: o imperador. Alternativa C: sua esposa. Alternativa D: Nicodemos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: sua esposa. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus capítulo 27 versículo 17 e 19. Pergunta 11. Quais foram as cidades que Jesus denunciou por não se arrependerem? Alternativa A: Tiro, Sidom e Sodoma. Alternativa B:
Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Alternativa C. Jerusalém, Nínive e Cafarnaum. Alternativa D. Corazim, Sodoma e Gomorra. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque, se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor, no juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas capítulo 10 versículo 13 ao 16. Pergunta 12. Quais foram os discípulos que perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim dos tempos? Alternativa A. Pedro, Tiago e João. Alternativa B. Pedro, Tiago, Filipe e Mateus. Alternativa C. Pedro, Tiago, João e Marcos. Alternativa D. Pedro, Tiago, João e André. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Pedro, Tiago, João e André. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, e Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Marcos capítulo 13 versículo 2 ao 4. Pergunta 13. Quem assumiu o reinado da Judéia depois que Herodes morreu? Alternativa A. Antipas. Alternativa B. Pilatos. Alternativa C. Arquelau. Alternativa D. Menelau. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Arquelau. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Mateus capítulo 2 versículo 22. Pergunta 14. Qual destes homens não foi discípulo de Jesus? Alternativa A. Lebeu. Alternativa B. Bartolomeu. Alternativa C. Filipe. Alternativa D. Barnabé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Barnabé. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mateus capítulo 10 versículo 1 ao 4. Pergunta 15. Em que cidade Jesus ressuscitou o filho de uma viúva? Alternativa A. Belém. Alternativa B. Naim. Alternativa C. Cesareia. Alternativa D. Samaria. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Naim. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim,
e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E, chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Lucas capítulo 7 versículo 11 ao 15. Pergunta 16. De quem era a efígie que estava no tributo que apresentaram a Jesus? Alternativa A: César. Alternativa B: Herodes. Alternativa C: Caifás. Alternativa D: Pilatos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: César. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22 versículo 20 e 21. Pergunta 17. Com quais destas pessoas abaixo Jesus foi crucificado? Alternativa A: Judas e Dimas. Alternativa B: Dimas e Gestas. Alternativa C: Gestas e Golias. Alternativa D: Herodes e Judas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Dimas e Gestas. Coube ao Evangelho de Nicodemos, um livro apócrifo, não oficializado, considerado como não canônicos pela Igreja Católica, tendo surgido no século III, em seu capítulo 9, verso 5, a identificação dos dois malfeitores como sendo Dimas e Gestas. Dimas e Gestas são o bom e o mau ladrão, respectivamente. Pergunta 18. Em qual árvore Zaqueu subiu para ver Jesus? Alternativa A: palmeira. Alternativa B: figueira. Alternativa C: oliveira. Alternativa D: tamareira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: figueira. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Lucas capítulo 19 versículo 2 ao 4. Pergunta 19. Quando chegou à casa de Jairo, quais discípulos entraram na casa com Jesus? Alternativa A: Pedro, João e Judas Iscariotes. Alternativa B: Pedro, João e Tiago. Alternativa C: Pedro, João e Tomé. Alternativa D: nenhum discípulo entrou com Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Pedro, João e Tiago. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Marcos capítulo 5 versículo 22, 37 e 38. Pergunta 20. Para quantos discípulos Jesus apareceu no caminho para Emaús? Alternativa A: 2 discípulos. Alternativa B: 3 discípulos. Alternativa C: 4 discípulos. Alternativa D: 5 discípulos. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A. 2 discípulos. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Lucas capítulo 24 versículo 13 ao 15. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.